Muito boa tarde, Angola, boa tarde, Chico, boa tarde, os telespectadores. Esta é a organização Mãos de Apoio aos Pobres, a MAPO. Uma percepção dos problemas sociais e com ele nós entraremos em detalhes para melhor assim, aprofundamento deste problema que nós temos muitas das vezes eh, visto não só nas mídias, mas também presenciado na nossa comunidade angolana. Muito boa tarde, Dr. Zengli Daniel, e seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Bruno. É um prazer imenso estar aqui para falar sobre um tema tão sensível, mas bem visível também, que hoje você não precisa ter olhos profundos para ver aquilo que nos afeta e dói na alma, né? Saber que nós Certamente. somos um país tão rico e andamos a aprender isso na escola, desde a terra idade, que Angola é um país rico e belo e tal, só que o conceito de riqueza que nós aprendemos no Coaduna com essa abordagem. Certamente. Portanto, é sempre bom falarmos disso. A pobreza afeta-nos a todos, afeta os nossos parentes, afeta as nossas lutas. Né? Portanto, os índices de pobreza que nós temos na nossa sociedade são assustadores. Né? E aqui no Mochico, então, enfim, portanto, muito obrigado pelo convite. Obrigado. Espero falarmos do essencial, tentarmos ajudar e apelar à sensibilidade de quem nos ouve. Muito obrigado. Doutor, somos a Associação de Apoios Pobres. Somos uma ONG nacional sem fins lucrativos que temos velado naquilo que é o objetivo nosso, defender, proteger, promover as sociedades ou as comunidades vulneráveis do nosso país. Sofrem represálias por conta desses tipos de projetos e estar aqui hoje para falar diante de uma figura que trata dessas questões há muito tempo e luta persistentemente é uma honra muito grande. E para mim também encorajar, dizer que os desafios são grandes, mas é bom continuar pelo caminho. Não é? Muito obrigado. Obrigado. Temos como tema de hoje a pobreza extrema em Angola. Este tem sido uma luta de todos para erradicar de uma forma visível este problema. Então, doutor, vamos começar. Tenho aqui algumas questões. Quero saber do doutor, na sua análise jurídica ou na sua análise como jurista, quais são as razões da pobreza extrema num país como este, rico em recursos minerais? Pronto, obrigado. Bruno, eu gostava de dizer o seguinte: nós somos um Estado democrático, de direito, e dentro dessa visão, as pessoas buscam o conceito de dignidade da pessoa humana, a perspectiva da nossa concepção de democracia, uma vez que somos um Estado democrático porque as liberdades são bem consagradas na nossa Constituição, a divisão das instituições que intervêm no sistema político e do governo também está lá bem estabelecida na nossa Constituição. Por isso é que nos consideramos um Estado democrático. Mas a democracia faz-se com a dignidade, ou seja, o objetivo de construir Estados num sentido ou no outro deve ser no sentido de transformar a vida das pessoas para o positivo. E nós não somos um Estado diferente, ou seja, aquilo que norteou a visão da criação de um Estado democrático de direito, colocando a pessoa no centro, né? Se fores ver a nossa Constituição, Sim, sim. verás isso, e depois isso está refletido dentro da própria Constituição, acredito eu, no artigo 21, das responsabilidades do Estado. Portanto, o Estado tem N responsabilidades, mas grande parte dessas responsabilidades tem que ver com a estabilidade e o bem-estar das pessoas. Das pessoas, certamente. Portanto, quando se fala da pobreza e se fala de bem-estar, nós encontramos uma perspectiva contrastada, não é? Você não tem nexo. Você fala da pobreza extrema num país que tem um Estado que devia criar condições de bem-estar para as pessoas, para não falar daquilo que é a nossa essência real, não é? Nós somos um país, uma estrutura geográfica e dali falamos das riquezas que nós temos. Geograficamente falando, Angola é um país que está bem localizado, não só do ponto de vista dos oceanos, mas também do ponto de vista da qualidade da terra que tem. Uma terra totalmente agrícola, mas também que oferece recursos renováveis e não renováveis. Não é? Então, não faz sentido termos esse paradoxo. Um Estado que deve criar condições, de um lado, e do outro lado termos um índice de pobreza extremamente alto. Portanto, isso preocupa-nos a todos, choca-nos. E
veio ao meu encontro e informou-me essa situação. Que ele realmente estava a passar num trabalho escravo. Aqui no Luena, nós não fomos longe. E eu posso apresentar-vos esse menino. Portanto, um rapaz de 18 anos a fazer trabalho escravo numa fazenda, sem chinelas, porque aquele senhor disse que tem que terminar o talhão, porque a família entrou em acordo com ele. É verdade que o senhor foi mal, mas a vulnerabilidade falou mais alto, o menino aceitou. Então, são questões que nós vemos todos os dias. Nós temos alunos que desmaiam em salas de aulas porque há 2 dias não comem. Depois fala-se da educação, da abstinência, essas questões todas. Temos que pensar nisso. Né? A nossa pobreza é extrema. Infelizmente, nós não temos meios. Todos os dias há uma dor vendo coisas desse tipo. Só que tu não tens meios financeiros para começar a amparar. O que dizer de crianças de 5 anos que a gente se depara na estação, às madrugadas? Uma criança de 5 anos a pairar. Aqui no Mochico nós precisamos de centros de acolhimento. Crianças de 4, 5 anos no centro da cidade de noite, às madrugadas. Essa criança não tem noção das coisas, mas é órfã. Quando aqui também apelar à solidariedade nas famílias, porque há famílias que assambarcam, recebem os bens do falecido, quando podiam enquadrar também os seus filhos. As pessoas dizem que isso é tradição, isso não é verdade. Eu sou um dos indivíduos que aprofunda o estudo sobre a tradição banto. E por isso é que a nossa tradição é matrilinear. Os tios são os responsáveis dos fardos da família. Isso é assim em toda a tradição banto, majoritariamente. Tio não pode vir buscar os bens do falecido, sem pelo menos criar provimento para os filhos do falecido. Mas aqui nós vemos tristes episódios, aproveitamentos. E muitas dessas pessoas são pessoas letradas, pseudodoutores. Retiram os bens do falecido dos filhos e os filhos ficam a deriva. Nós, enquanto juristas, já assessoramos tantos casos dessa natureza. Portanto, é um apelo que eu faço à sociedade. O nosso costume é bom se ele nos ajudar. E esse não é um costume. Eu não sei onde foram buscar isso. Quando o pai morre, deixa os bens, na tradição banto, o conceito é os mais velhos gerir os bens ao benefício dos menores. Daí que vem os tios, os irmãos, mas não tirar as coisas. Só que nós vivemos um aproveitamento muito grande. E eu até costumo dizer, o Estado devia criminalizar esses atos. Mais do que a lei sucessória, que prevê um direito para os filhos herdeiros, o Estado devia criminalizar comportamentos contrários a eles. Porque vulnerabiliza também pessoas. Há muita criança órfã na cidade. O pai tinha alguma condição. E a sociedade não faz nada porque é costume. Não é costume. É aproveitamento. É isso que nós chamamos de feitiço. Portanto, enfim, Bruno, não há muita coisa que a gente pode dizer. As redes não permitem tanto tempo. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado por me ceder essa entrevista. Estamos sempre Agradecemos abertos. mutuamente. Eu espero que o doutor deixe uma consideração final para a sociedade e também para as pessoas que nos estão a ver neste momento. Pronto, para quem nos vê a esse momento, a partir dessa página do YouTube, do Facebook, ou TikTok, qualquer que possa ser, e mando as minhas saudações já, a depender da hora que nos assiste a esse momento. Permita-te dizer o seguinte: todos nós temos um propósito de existência. E aquilo que faz restar a nossa existência depois da morte física é o legado. E o nosso legado não fazemos para nós. Deixamos fazendo coisas para os outros. Não existe melhor forma de deixar um legado senão servir aos outros. Então, se você pode ajudar esse projeto a ir avante, participe com aquilo que você pode, com a tua opinião, com os teus meios, com recursos, com projetos, com sugestões e com influências, não negativas, mas positivas, obviamente, para vermos esse projeto ir avante e termos, pelo menos, uma parte da nossa população do Mochico amparada por este projeto. Nós vamos fazer a nossa parte e apelamos-te a ti. Eu sei que há muita gente de bom coração, mas só não encontra a plataforma certa para participar com as suas ações de boa vontade. Muito obrigado.